Vamos falar do Vandinho empreendedor. Como você se relaciona com os personal trainers, como sua clientela, metodologia? Traz para nós no detalhinho, man. Tá. Bom, primeira coisa, para deixar claro, tá? O que eu ensino os personal trainers a fazer é algo que realmente está ligado ao empreendedorismo, que é Show. tratar a profissão como uma empresa. O personal ele Legal. tem que entender, assim como qualquer outra profissão, que a partir do momento que você começa a executar um trabalho para prestar um serviço, ou seja, para vender um produto, você é uma empresa. E você tem que colocar regras de empresa, você tem que estabelecer comportamentos de empresa para que o negócio funcione. Você tem que ter a seriedade de uma empresa. E os personal trainers, no geral, na mesma forma, funciona com qualquer outra profissão, como eu disse, tem o hábito de se preocupar apenas com a parte técnica do conhecimento daquilo que executa. Um personal trainer se preocupa em aprender sobre exercício, um dentista, né, um odontólogo, se preocupa em aprender mais sobre a parte técnica de como fazer os tratamentos dentários. Um advogado se preocupa com a parte técnica das leis, dos processos todos a serem trabalhados. Enfim, cada um tem a sua parte técnica. Show. Só que existe um detalhe importante que as pessoas esquecem. Nosso cliente não é o problema que aparece para nós. Ou seja, se alguém quer emagrecimento, nosso cliente não é a gordura. Se alguém quer ganhar músculos, nosso cliente do personal não é o músculo. O cliente do advogado, se ele tem um problema, o cliente não é o processo. O dentista, o cliente não é o dente. O cliente é a pessoa que Show. chega até você. Então, de fato, a gente tem que voltar o foco todo para a pessoa. E aí é a hora que muita gente tropeça nas próprias pernas e se esquece, se abraça e fica tão grudado, tão olhando só para o problema, que ele se esquece que o cliente é a pessoa. A hora que você tira o foco do problema e joga o foco para a pessoa, tudo muda. Por quê? A pessoa se sente cuidada por você. Quantas vezes você já foi em algum profissional, vamos supor, algum médico, e o médico. Eu estou dando o exemplo como médico, mas pode acontecer em qualquer profissão. O médico, ele abaixa a cabeça, escuta o que você está falando, prescreve um exame para você fazer, te entrega o pedido do exame, pronto, próximo, venha. Poxa, isso não é cuidar da pessoa. Isso é terceirizar o cuidado do problema. Aí só depois. Não, então não é assim. Tem que ouvir, tem que olhar no olho, tem que sentir a necessidade de cada um. Por mais que o problema possa ser o mesmo, as pessoas são diferentes. E aí é hora de você entender que, apesar do problema ser o mesmo, dentro do escritório de um advogado, aparecem vários casos de divórcio. 10 casos de divórcio. É tudo divórcio. É tudo a separação de uma pessoa e outra. Mas são 20 pessoas diferentes dentro daqueles 10 casos de divórcio. Então são 20 possíveis comportamentos diferentes, 20 abordagens diferentes, tudo diferente quando você enxerga a pessoa. E é isso que eu mostro para todos os profissionais que eu oriento. Não enxerguem o problema, enxerguem as pessoas que te trazem o problema. Nossa. Cara, vai ser difícil hoje. Vai ser difícil. O cara você fica falando e minha cabeça fica. Nossa, é isso. Tá vinculado a isso. É sobre isso. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? A gente chega em casa, pô, seu exemplo, respeitando todos os profissionais, seja eu, contador, um advogado, seja um médico, mas quantas vezes a gente não chega em casa, né, de uma consulta médica que é mais comum, e as pessoas falam, nossa, o médico mal olhou para mim, queria falar e tal. Sobre o que você falou muito bem, sobre se conectar. Isso foi muito, muito, muito show.